Entendi. Mestre, como a gente já falou sobre, em vários momentos, sobre o grande mestre Hélio Gracie, a importância dele, aí para algumas pessoas que acham que você não gosta da Kodokan, que você não gosta do Jigoro Kano, enfim, que obviamente você já deixou claro que isso não é verdade, contextualiza aí a importância, quem foi o grande Jigoro Kano na sua visão, o grande boom, o grande diferencial que ele fez dentro das artes marciais para você. Boa sua pergunta. Muito obrigado por me dar essa oportunidade, porque essa é uma outra grande injustiça. Eu sou muito. Há uma falta de compreensão em relação ao que eu tenho falado. Como se eu tivesse algo contra o Jigoro Kano. Muito pelo contrário, eu me inspiro muito no Jigoro Kano. O que nós fazemos na Valente Brothers tem uma inspiração enorme do Jigoro Kano, que foi um acadêmico, um sujeito genial, né, que definia muito bem a questão, lema japonês, Bunburi Odo. O caminho está na combinação das habilidades marciais e das habilidades intelectuais, acadêmicas. Né? Que você precisa ter as duas coisas. Desenvolver a capacidade de luta, de se defender, mas também desenvolver a capacidade intelectual, acadêmica. E o Jigoro Kano representava isso. Ele era um estudioso, um acadêmico, ele não era um lutador profissional, nunca foi. Mas um praticante de jiu-jitsu que visava exatamente esse aspecto de defesa pessoal, para poder se sentir bem, para poder ter autoconfiança. Ele buscou isso no jiu-jitsu e encontrou. E ficou tão fascinado que ele desenvolveu a ideia de que o jiu-jitsu, que toda criança, né, ele sentiu um benefício tão grande em relação ao jiu-jitsu que ele queria que todas as crianças japonesas tivessem acesso ao jiu-jitsu. E ele desenvolveu um modelo de jiu-jitsu para as escolas japonesas. E tendo estudado na Europa, ele usou o método pedagógico europeu para poder criar uma estrutura pedagógica e acadêmica para o jiu-jitsu. E como homem brilhante, ele desenvolveu toda uma filosofia para o jiu-jitsu. E como o jiu-jitsu estava com um filme queimado no Japão naquela época, ele, ele resolveu mudar o nome. Senão ele teria chamado de jiu-jitsu mesmo, mas ele resolveu botar judô. Aí perguntaram para ele, mas por que você não dá um nome completamente novo? Porque ele manteve o ju, só tirou o jutsu e botou o do. Então, para o japonês, 50% da palavra é a mesma. E é a parte mais importante da palavra, que realmente define, né? Que é a suavidade, a flexibilidade. E ele disse, não, porque eu não creio que eu estou desenvolvendo algo totalmente novo. Inicialmente ele dizia isso. Depois houve essa propaganda para tentar massacrar o jiu-jitsu totalmente. E acho que nem sei se isso partiu do próprio Jigoro Kano, imagino que não. Mas a questão é que o Jigoro Kano ele desenvolveu uma estrutura fantástica e conseguiu colocar o judô nas escolas japonesas, algo que existe até hoje. E criar um modelo de jiu-jitsu, né? Unificar o jiu-jitsu no Japão e criar um modelo educacional com respeito, com disciplina. Eu sou grande admirador da disciplina e do respeito do judô e usamos isso na nossa academia até hoje. A questão de se aprender a cair logo no início, né? Ele organizou isso de uma maneira fantástica. Mas desde pequeno que eu sempre entendi o que é judô e o que é jiu-jitsu, são coisas diferentes. E aí eu comecei a pesquisar e perceber que lá atrás já era muito assim também. O judô com uma estrutura diferente da estrutura do jiu-jitsu. O jiu-jitsu mais instintivo, um treino de luta que você aprende mais instintivamente, como era no Brasil. E o Jigoro Kano uma coisa muito mais pedagógica, acadêmica, estruturada. Então, com exames de faixa que vieram depois, aquele Gokyo que ele criou lá no Japão no início, que foi implantado muitos anos depois. Então, eu não estou aqui para falar que o Jigoro Kano foi pior, foi melhor, que os Gracies foram mais importantes. Eu acredito que o Jigoro Kano foi um revolucionário e ele certamente revolucionou o jiu-jitsu e os irmãos Gracie também, cada um da sua maneira. Agora, a única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: a luta que os Gracies faziam, a luta, a maneira que eles lutavam, a filosofia de luta, a estratégia de luta, se assemelhava mais ao jiu-jitsu praticado pelo Tanabe do que ao judô praticado pelo Yamashita, pelo Tomita, pelos praticantes da época. É isso. Se você vê as falas das pessoas da época, se você lê os livros, se você tiver acesso aos relatos, muitas pessoas não têm isso.
Mas eu tive a oportunidade de conseguir isso, inclusive no Japão, agora mais ainda. E a gente vê claramente que a maneira como o Tanabe descrevia a estratégia dele era exatamente a mesma do Hélio Gracie. Igual. É impressionante, você fica impressionado, você fala, caramba, parece que um foi professor do outro, mas não foi. Só que, claro que o Maeda também participou daquele momento, daquele movimento. As pessoas, hoje em dia, já passaram 120 anos. Mas naquela época, ainda estava muito próximo. Então, as pessoas sabiam. E como é que a pergunta que eu faço, como é que os gregos sabiam disso? Porque os gregos falavam isso na década de 50. Eles diziam que o jiu-jitsu, o modelo de jiu-jitsu, a estratégia de luta, essa coisa de você lutar até a finalização, era representativa de um jiu-jitsu verdadeiro que existia no Japão. Então, isso é verdade. Nós hoje podemos comprovar que isso é verdade. Como que eles sabiam disso? Porque muita gente quer dizer, não, eles aprenderam judô e eles inventaram, por coincidência, o jiu-jitsu que é praticado hoje. Mas não é isso que acontece. Eles mesmos davam crédito ao japonês. Então, hoje em dia, agora a coisa é engraçada, porque como é que a coisa é? O pessoal quer, de qualquer forma, atacar os gregos. Antigamente, reclamavam que os gregos diziam que tinham inventado. Agora que não favorece a eles, eles estão dizendo que os gregos inventaram para poder tentar não deixar eles terem uma relação direta com o jiu-jitsu dos samurais. Quer dizer, eles têm que se decidir, os gregos inventaram ou não inventaram? Entendeu? Mestre, falando nessas viagens, enfim,